Olá, comunidade Paz e Bem, comunidade do Sejus, da Pós-TV 247. Eu sou Carla Pavão e nós estamos aqui com Felipe Albani, coordenador pela Diversidade Povo Preto do Sejus, estudando a Revista Espírita do mês de fevereiro. Hoje nós vamos falar sobre vários temas, entre eles o Sr. Romo. Eu vou dar a palavra aí para o Felipe contar para a gente por que o Sr. Romo é tão falado aí no meio espírita. E esses que vocês estão ouvindo roncar aqui é participação especial do Fiel. Tudo bem, Felipe? Tudo bem, Carla. Boas-vindas para o Fiel também, né? Participação especial hoje. Momento fofura, é muito bom quando tem os animais participando também. Então, bom dia para você que chegou aqui conosco, galera do Panal Paz e Bem, galera do Sejus, todo mundo que está participando, TV 247, todo mundo que está aqui para falar um pouco sobre doutrina espírita, e nesse caso que é muito interessante, que é o Laboratório de Kardec. E no último vídeo havia deixado uma pista falando que ia falar desse senhor Home, que é um caso específico. E é interessante que há um indício, mas a gente não tem assim, uma confirmação, assim, a palavra do próprio médium, é sempre complicado falar isso, que ele estaria reencarnado hoje num grande médium, num grande palestrante espírita também. Mas até lá a gente fica, eu pessoalmente prefiro não botar tanta mão no fogo assim. Mas o Kardec traz esse aspecto não só porque foi mencionado, mas também porque as pessoas têm uma confusão muito grande na cabeça quando fala médium, a gente até já conversou aqui, Carmen, em outro momento, a pessoa já acha que a gente tem todas as faculdades, já imagina o feiticeiro, né, aquela pessoa fantástica. Não, médium é qualquer pessoa que vocês encontram, porque na verdade todo mundo tem um grau de mediunidade. Apenas alguns têm mais faculdades, mais desenvolvidas, e outros têm, então, casos, por exemplo, do Chico, do Divaldo, da Ivone, que tem um monte de faculdade. É claro que no final, às vezes, acaba aparecendo uma a mais, né? Ou uma específica, geralmente a psicografia, mas, no geral, eles têm muito, alguns têm muito, mais de uma. Eu tenho mais de uma, a Carla também tem mais de uma faculdade, então a gente tem essas questões aí bem interessantes. E no caso do Sr. Home, eu vou ler alguns trechos aqui selecionados para a gente entender um pouco esse aspecto e por que ele é uma espécie de paradigma dentro do meio espírita, especialmente se falando de século XIX. Então, Kardec fala assim: vindo a Paris em outubro de 1855, viu-se desde a chegada tirado no mais elevado mundo, circunstância que deveria ter imposto mais circunspecção no julgamento que lhe fazem, porque quanto mais elevado e esclarecido é esse mundo, menos suspeita-se ter benevolamente transformado em joguete por um aventureiro. O que quer dizer? Havia muita fofoca sobre como ele era, por que ele era isso, por que ele era aquilo, quem sustentava. Então, na verdade, como ele era uma espécie de pessoa badalada também nas altas rodas por conta da faculdade mediúnica que ele apresentava, então havia toda uma expectativa, assim, inventam coisas, como inventaram sobre Kardec, inventam sobre a gente está vendo aí acabar as eleições, quantas mentiras foram criadas para tentar desmoralizar o outro candidato, e quanto isso influi na cabeça das pessoas. Isso é uma coisa que sempre existiu, mas, de qualquer forma, no caso do Sr. Home, o Kardec resolveu escrever um artigo específico sobre ele. E aí ele continua. Para viver nesta sociedade e fazer viagens dispendiosas, disse que é necessário ter fortuna. Se não a tem, deve ser sustentado por gente poderosa. Sob esse lema, levantaram-se mil e uma suposições. No caso, ele era dos Estados Unidos. Vindo à França, não se dirigiu ao público. Ele nem gosta, nem procura publicidade. Olha bem isso, gente. Quando a gente vê hoje, né, tem gente que nem quer, já que se apresenta como médium, né, já se apresenta como especialista. Tem até uma ministra, pelo menos mais de um ministro mostrando que tinham, dizendo que tinham mestrado, doutorado, não tinham nada disso, né? Mas enfim. Se tivesse vindo com um propósito de especulação, teria corrido o país servindo-se da propaganda. Teria procurado todas as oportunidades para manifestar-se, tanto eles evita. Teria estabelecido um preço às suas manifestações, ao passo que nada pede a ninguém. Então, aqui, a princípio, ele segue exatamente aquele que a gente já estudou em Evangelho segundo o Espiritismo,
o dar de graça o que recebeste de graça, já que a parte mediúnica não pode ser cobrada dentro da visão que Kardec nos transmite, porque ela veio gratuitamente dada para nós e com o objetivo de melhorar a humanidade. Aí, continuando. Desde que nada pede, ninguém tem o direito de perguntar como vive sem cometer uma indiscrição. É mantido por gente poderosa? Isto não nos interessa. Kardec foi bem forte aqui na afirmação, exatamente para manter a intimidade, preservar a intimidade do Sr. Home. Nesta sociedade de escola, ele conquistou simpatias e fez amigos dedicados. Então, por isso que ele conseguiu, a princípio, a gente supõe que é por isso que ele viajava. Apenas um homem dotado de uma faculdade notável, é apenas isso como Kardec define. O estudo dessa faculdade é tudo quanto nos interessa, e tudo quanto nos deve interessar os que não são movidos apenas por sentimentos de curiosidade. E no caso da irmã, que diziam que ele era sustentado pela irmã, a irmã era uma menina de 11 anos, e que ele trouxe a Paris para a sua educação, pois tudo estava, de que estava encarregada, no caso, uma ilustre figura, no caso. Ela mal sabe que consiste a faculdade do irmão, então ela não tinha a mínima noção da mediunidade do irmão, pelo menos a princípio é o que o Kardec nos coloca. Aí ele pergunta, por que o senhor Rome teria vindo à França? Ele não percorre, sai pouco, não tem absolutamente hábitos de turista, então ele foi para lá e ficou recluso. O motivo patente é o Conselho dos Médicos que dizem para ele que o clima da Europa seria necessário à saúde dele. E aí, continuando, terá sido, pois, a presença do Sr. Rome um poderoso auxiliar na propagação das ideias espíritas? Se não convenceu a todo mundo, lançou sementes que frutificarão, tanto mais quanto mais se multiplicarem os médiuns. E realmente foi o que aconteceu. Só que a diferença é que muitos médiuns querem publicidade, querem ser celebridade. Não é esse o objetivo do movimento espírita. Não constitui privilégio exclusivo. Existe em estado latente de diversos graus em uma porção de indivíduos, como vocês que estão assistindo também podem ter um grau de mediunidade qualquer, esperando apenas a ocasião de se desenvolver. E às vezes a gente até tem, mas a gente nem percebe, especialmente com efeitos físicos, né, Carla? A gente escuta uma coisa assim, depois que vai perceber, é isso. Como foi o caso daquela cantora, né, aquela atriz que teve aquele caso com aquele rapaz que morreu por ela e perturbou durante 2 anos e meio. Continuando aqui. O princípio está em nós, por efeito mesmo da nossa organização. Ele está na natureza, em todos em germe. O que quer dizer? A mediunidade é absolutamente natural, não há nada a ser provocado a partir, ou seja, vou fazer você virar médium. Isso não acontece. Está tudo dentro da gente, é apenas com a educação e com o período em que nós vamos passando e lidando com todas as situações, é que nós vamos educando e tornando-a de uma maneira que ela seja útil para nós e para todo mundo. E aí o Kardec continua, trazendo agora uma biografia dele. Daniel Douglas Home nasceu a 15 de março de 1883, perto de Edinburgh. Então, vou corrigir, gente, não é Estados Unidos, não. Depois de 24 anos, na época desse texto, descende da antiga e nobre família de Douglas da Escócia, outrora soberana. Ele é uma pessoa de costumes simples e meigos, caráter afável e benevolente, sobre o qual o contato das grandezas nem lançou arrogância nem ostentação. Por isso que eu duvido que a pessoa que o diz se a reencarnação dele seja a mesma. Vou poupar vocês, vou deixar a curiosidade para vocês aí pensarem. Aí ainda colocou o seguinte, ó, excessiva modéstia jamais faz alarde da sua faculdade, jamais fala de si mesmo e se numa expansão de intimidade quanto a casos pessoais o faz com simplicidade. Mas agora que veio o que é interessante. Os fenômenos de que o Sr. Rome é instrumento involuntário, ou seja, ele não tem o menor sentido de provocar isso, têm sido contados por amigos muito zelosos como um entusiasmo exagerado, do qual se apoderou a maledicência. A malevolência, aliás. Um médium de gênero que produz manifestações ostensivas. Sob sua influência, ouvem-se os ruídos mais estranhos, o ar se agita, corpos sólidos se movem, levantam-se, transportam-se de um lado a outro através do espaço, instrumentos de música produzem sons melodiosos, aparecem seres do mundo extracorpóreo e que falam,
escrevem e, por vezes, abraçam as outras pessoas até produzir dor. Olha só, cara, até produzir dor, imagine. Muitas vezes ele próprio se viu em presença de testemunhas oculares, elevado, sem apoio, a vários metros de altura, ou seja, ele levitava também. Não se deve concluir que o Sr. Home só esteja em contato com a classe ínfima, ou seja, os espíritos menos elevados do mundo espírita. Seu caráter e as características que o distinguem, ao contrário, devem ir para ele empatias de espíritos superiores. Para os espíritos inferiores, ele não passa de um instrumento destinado a abrir os olhos aos cegos de maneira enérgica. É uma missão que ele aceitou, porque afinal ninguém nasce médium por acaso, ou pelo menos médium ostensivo. Essa missão não isenta de tribulações nem de perigos, mas que realiza com resignação e perseverança, sob a égide do espírito da sua mãe, verdadeiro anjo da guarda. Ou seja, ainda contava com a mãe dele como uma espécie de orientadora. A causa das manifestações do Sr. Home é inata, ou seja, é dele, ninguém provocou. Ele tem mais afinidade, olha que interessante, com o mundo espírita do que com o mundo corpóreo. Então, imagina, ele batendo papo com os espíritos e a gente aqui tentando ver o que aquele louco está falando ali. Né? É mais ou menos assim como a gente agiria. E ele fala também que se desprende sem esforço, ou seja, como a gente chama, quem estudou com a gente aí, Emancipação da Alma e Livro dos Espíritos, sonambulismo e tudo mais, vai lembrar disso. E ele tem comunicação com facilidade com os seres invisíveis. Essa faculdade se revelou desde a mais tenra idade. Tem o caso da Dora Encontre, né, que é desde criança também tem a mediunidade. O próprio Chico, o Divaldo, Ivone também tem mediunidade desde a tenra idade. Mas o que ele fala é o seguinte: aos 6 meses de idade, o seu berço balançava sozinho, na ausência da babá, e mudava de lugar. Ele não era muito assim corpulento, era meio parecia meio doentinho, mal se sustentava, sentado no tapete, e quando não alcançava os brinquedos vinham até ele. Você imagine uma criança acontecendo isso com uma criança hoje em dia, as pessoas acho que iam ficar muito assustadas, mas isso é absolutamente natural. Aos 3 anos, teve as primeiras visões. Aos 9, quando a família se mudou para os Estados Unidos, sim, tem Estados Unidos sim, gente, eu estava esquecendo desse detalhe. Os fenômenos ficaram com maior intensidade, porque afinal ele estava se tornando maiorzinho, né? Então tudo ficou mais claro. A sua reputação como médium só se criou em 1855, ou seja, muito pouco tempo em relação a essa edição da Revista Espírita. E foi também a época que as manifestações espíritas começaram a se popularizar lá nos Estados Unidos. Ele era convertido ao catolicismo e assumiu o compromisso de romper as relações com o mundo dos espíritos. Mas isso só durou 1 ano, tá, gente? Não adianta você tentar romper, porque eles vão atrás. Ele falou que no fim desse tempo, conforme havia anunciado o espírito da sua mãe, as manifestações reapareceram com nova força. Se o Sr. Home fosse como pretendem, julgam sem ver, somente um hábil falsificante, um prestidigitador, como é a palavra que Kardec usou aqui, teria sempre, sem a menor dúvida, mágicas prontas para apresentar. Entretanto, não é senhor de produzi-las à vontade, porque não depende dele. Aí tem um caso interessante para a gente encerrar. Havia mais de 15 dias que o Sr. Home não obtinha qualquer manifestação quando almoçando em casa de um amigo, com 2 ou 3 pessoas conhecidas, de repente ouviram pancadas nas paredes, nos móveis e no teto. Aí ele falou, parece que voltaram. Aí ele estava sentado no canapé com um amigo. O criado trouxe a bandeja de chá e preparava-se para colocá-la sobre a mesa no meio do salão. A mesa se levantou subitamente, cerca de 20 a 30 centímetros de altura, e o criado, apavorado, deixou a bandeja cair. Olha só, olha que interessante, gente. Num salto, a mesa se lançou na direção do canapé e veio pousar diante do Sr. Home, igual ao seu amigo, sem que qualquer coisa em cima da bandeja tivesse desajado. Ai, gente, se fosse assim, eu gostaria, gente, que eu sou tão estabanado até hoje. Vocês não têm noção, derrubo tudo. Quer falar, Carla? Não, me lembrou que no filme, né, Kardec, eles fazem uma cena com a mesa se levantando, uma mesa da sala, uma mesa lateral, se levantando e sendo um dos primeiros momentos de estranheza do casal, né, do Kardec e da esposa. Então, é comum, né? Mas para quem não está, né, nesse meio, era comum, né? Agora não, agora a gente
quem tem ainda a vidência, de vez em quando vê as pessoas assim, né, dentro de casa, enfim. Eu costumo ver muito, em casa eu vejo algumas vezes, mas eu vejo também muito em estrada, eu vejo os vultos passando. Então, mas é legal descrever tudo isso, né? Agora, essa de brinquedo desde criança é muito, muito diferente. Então, vamos lá. Verdade. Tranquilo. Gente, tem mais 2 textinhos para a gente encerrar a edição de fevereiro. O próximo texto é Manifestações dos Espíritos, Respostas ao Senhor Vianney, por Paul Attigues. E olha, gente, always, olha, novamente eu vou, assim, infelizmente o francês vai doer no ouvido de quem sabe francês, mas vamos lá. Esse senhor era adepto sincero e esclarecido da doutrina espírita, segundo Kardec, autor de, gente, Etus de l'Avenir. Ele deve ser Luz de l'Avenir, deve ser isso, que trazia uma demonstração lógica e sábia dos pontos fundamentais dessa doutrina. Falava da existência dos espíritos, das suas relações com os homens, da imortalidade da alma e da sua individualidade após a morte. A sua finalidade primordial era responder a agressões sarcásticas do senhor Vianney, porque o senhor Vianney havia escrito um artigo contra o espiritismo. Só que ele não aborda pontos, ele aborda os pontos principais, limitando-se a... Travou, Felipe. Acho que o Felipe caiu, gente. Então, vamos esperar um pouquinho para ver se ele volta. A gente está falando da revista. Voltou, voltou. Eu estava. Voltei? Ai, que bom. Então, vamos lá. Vamos continuar, então. Então ele fez todo um apanhado para responder, porque esse senhor tinha feito uma coisa agressiva e ridícula, ridicularizando o espiritismo à época. E o ainda coloca que, se por um lado o senhor Vianney foi ridículo, por outro, o Algues trouxe a ciência, com numerosas citações que atestam um estudo sério e uma profunda erudição, ou seja, ele procurou ser bastante embasado, como a gente também tenta fazer nos nossos estudos. E, além de tudo, o que o Kardec coloca? Sobre as refutações, promoveu uma dignidade da linguagem, mas a gente não sabe, e também não saberia dizer se o Vianney, que escreveu toda aquela situação, teria lido ou até mesmo se convencido do contrário. Aí só que o Kardec ainda ressalta o seguinte, que a teoria desenvolvida pelo Sr. Algues, salvo talvez para alguns pontos secundários, é a mesma que professamos, ou seja, ele não era alguém da sociedade para dizer de estudos espíritas, ele tinha uma certa independência. Aí ele ainda coloca, apenas uma coisa desejaríamos, um pouco mais de clareza nas demonstrações e de método da ordenação da matéria. Kardec, como pedagogo, soube fazer isso muito bem. O Sr. Algues tratou do assunto cientificamente, porque se dirigia a um sábio capaz, com certeza, de compreender as coisas mais abstratas, mas deveria ter pensado que escrevia menos para um homem do que para um público, que vê sempre com mais prazer e mais proveito aquele que compreende sem esforço. Então, a bem da verdade, em vez de escrever para o senhor Vianney, o Algues poderia ter escrito para a população toda, como o próprio Kardec fez durante o seu trabalho. E, para encerrar, uma mensagem de Kardec para os leitores da Revista Espírita. Vários de nossos leitores quiseram responder ao apelo que fizemos no nosso primeiro número relativamente a informações a nos serem fornecidas. Grande cópia de fatos foi assinalada, entre os quais alguns muito importantes. Elas permitirão esclarecimentos sobre pontos que não tiverem sido bem compreendidos. Se não fazemos menção imediata aos documentos que nos são fornecidos, nem por isso nos passam despercebidos. Sempre tomamos boa nota, a fim de que mais cedo ou mais tarde sejam aproveitados. Eu fico pensando, Carla, que ele é o segundo número. Imagine quantidade de coisa, deve ter assustado Kardec, para ele colocar inclusive esse, então imagine quanta coisa deve ter chegado para ele, né? Bom, é que o filme tem uma licença poética, né? Mas a gente via aquelas pilhas, pilhas, pilhas de cartas, então, assim, deve ser uma coisa assim, você deve olhar e falar, meu Deus, né? Como que eu vou sair dessa? O que eu faço primeiro? Tipo, que foi um dia que eu fui me meter, né? Basicamente assim. Né? Aí, continuando.
A falta de espaço não é a única causa que pode retardar a publicação, mas ainda a oportunidade das circunstâncias e a necessidade de ligá-los aos artigos, aos quais podem servir de complemento útil. Ou seja, não adianta sair publicando tudo. É preciso organizar, entender o que é possível de aproveitar, o que realmente, de repente, assim, casos parecidos, e o que realmente é possível colocar. A multiplicidade de nossas ocupações, já que Kardec não se ocupava apenas de espiritismo, somada à extensa correspondência, nos deixa, por vezes, na impossibilidade material de responder como desejáramos, e como era de nosso dever às pessoas que nos honram com suas cartas. Chamamos a atenção para informações que solicitamos obsequiosamente, pedindo, além disso, que não deixem de dizer-nos quando poderemos ser inconvenientes fazer menção às pessoas e aos lugares, ou seja, até que ponto que ele poderia preservar a privacidade e a intimidade de quem colocou aquelas situações. Para finalizar, as observações acima se aplicam igualmente às questões que nos são dirigidas sobre vários pontos da doutrina. Lembrando que ainda nós estávamos somente com a primeira edição, que é de 1857. A edição que geralmente se estuda é de 1860. Então, a gente tem esse hiato aí, que é um pouco diferente. Tem realmente muitas mudanças da primeira edição para a segunda. Só para vocês terem uma ideia, tem mais que o dobro de perguntas e um trecho foi retirado para se tornar um livro específico para a mediunidade, que é Instruções Práticas, que hoje é o livro dos médiuns. Aí, continuando. Quando requerem maior desenvolvimento, tanto menos possível nos é responder por escrito, quando muitas vezes a mesma coisa deve ser repetida a muitas pessoas. Como nossa revista se destina a servir de meio de correspondência, as pessoas terão aqui seu lugar natural, à medida que os assuntos tratados nos oferecem oportunidade. Isto será tanto mais vantajoso e de proveito para todos, quanto mais completas puderem ser as respostas. E nisso aqui foi o início de uma obra que levou cerca de 13 anos a mais. Então, imagine a quantidade de informações que Kardec deve ter selecionado e, diga-se de passagem, eu acho que ele procurou selecionar muito bem, porque eu acredito que nem tudo ele deva ter colocado na revista, porque imagine quanta coisa, né? Basta a gente perguntar, quem tem uma história de fantasma, alguma coisa assim, todo mundo tem uma história, às vezes nem é, mas tem pessoal que inventa. Então, imagine ter que olhar tudo isso com cuidado. Ele foi um curador, numa época em que nem existia curadores, foi um curador de conteúdo, né? Bem legal. Terminamos? Terminamos. Então, tá bom. Então, vocês que nos assistiram, lembrando que o Felipe tem outros projetos que ele faz e realiza pelo Ser Justo, Face a Face, no Facebook, sexta-feira, 10h30. O Vendi Insta, segunda-feira, 8 horas, onde ele está trazendo muita gente aí do movimento afro-espírita, passem por lá. E a live do Sejus no YouTube, toda terça-feira, às 20 horas. Então, um beijo grande, obrigada e paz e bem, gente. Beijo, galera. Um abraço forte para todo mundo, para energizar o dia. Um beijo e até breve.